É isso aí, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo, que vive esta mini crise aí envolvendo agora o Pedro, né, pessoal? Pedro que está insatisfeito ali com o Felipe Luiz, insatisfeito com a reserva, insatisfeito porque vazou os prints, né, falando que iam negociar o atacante. E mesmo assim o Flamengo segue firme no Campeonato Brasileiro, venceu o São Paulo ontem, não está deixando muito isso afetar, né? Porque eu acho que nem deve afetar o Flamengo isso, né? Então assim, pessoal, vamos acompanhar aqui as últimas informações. Tem mercado da bola, tem possível chegada de Almada. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, isso é muito importante. Pessoal, deixe seu like que ajuda muito no engajamento do vídeo e a sua inscrição ajuda no crescimento do canal. Agora bora pro conteúdo. Muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar. O Flamengo venceu no sábado, continua líder do Brasileirão, mas o clima entre o Felipe Luiz e o Pedro não tá legal não. Então bora ao vivo pro Ninho do Urubu, porque o Carlos Gil tá lá com mais informações pra gente. Oi, Gil, boa tarde para você, querido. Conta tudo dessa história. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente está falando ao vivo aqui do Centro de Treinamentos do Flamengo. O elenco se reapresentou depois de folgar ontem, domingo, e da vitória sobre o São Paulo no último sábado para o treinamento hoje pela manhã. Foi um treino fechado à imprensa, o treino já rolou às 10 horas da manhã. A gente não tem imagens, mas de acordo com a nossa apuração, dos nossos colegas também, Letícia Marques, o Caio Mota do GE. Globo, o Pedro reuniu os colegas, os companheiros de equipe para conversar com eles e dar a versão dele, do atacante, sobre tudo o que aconteceu. E o que aconteceu? Todo rubro-negro viu, né? O Pedro não foi relacionado no último sábado e o Felipe Luiz dirigiu palavras duras até ao atacante sobre a maneira como ele vinha se comportando durante os treinamentos na entrevista coletiva pós-jogo. Vamos ouvir o Felipe e depois a gente retorna aqui com outras informações. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Bom, essa conversa do Pedro com os companheiros aconteceu antes do treinamento. O Felipe Luiz não participou desse momento. Depois, claro, o Pedro foi para campo, o Felipe comandou o treino normalmente e o Pedro participou junto com todo mundo, porque o Pedro, no último sábado, dia do jogo, ele treinou separadamente aqui no Ninho do Urubu. Hoje treinou normalmente, amanhã tem outro treino marcado para a parte da manhã. O Flamengo viaja na parte da tarde, porque na quarta-feira enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Então, a tendência de momento é que o Pedro, sendo reintegrado, possa ser relacionado ao menos, né? Fique, quem sabe, no banco de reservas, mas isso vai ser confirmado ainda no treino de amanhã, viu, Débora? Tá certo, Gil, obrigada pelas informações. Vamos continuar acompanhando, tomara que se resolva logo essa situação muito chata para o Flamengo e para o jogador. A vitória do time em cima do São Paulo, aliás, foi o primeiro jogo da carreira do Jorginho aqui no Brasil, um sonho que a família dele acompanhou de perto. Leva tempo para um sonho fazer sentido. Às vezes ele cruza o oceano com 15 anos, cresce longe do país, da família e só volta quando está pronto de verdade. Primeiro jogo dele em campos brasileiros, trouxe a mãe para acompanhar esse momento. Sábado, dia 12 de julho, agora 12h50, faltam mais de 3 horas para o jogo e a gente está chegando aqui ao Maracanã, dia importante, hein, Maria Tereza? É muito importante a estreia dele no Maracanã. A emoção com ele em campo pela primeira vez aqui vai ser muito especial, acredito. Então vamos ver agora o Maracanã de um ponto de vista diferente? Bora lá? Oh, que massa, cara! Teu amor pelo futebol começou como, assim? Eu já cresci jogando futebol desde 5, 7 anos, no meio dos meninos na época, né? A mulher jogava futebol. Então depois a gente vai ali no gramado pra você dar uma palhinha. Oba! Ô, professor, deixa eu entrar. Já tem o lugar do Jorginho aí? Ele vai ficar aqui, ó. E ele começou, a primeira escolinha foi com 5 anos, aí passou por todas as escolinhas de Imbituba
E de 13 para 14 ele pegou a mochilinha e mãe, tô indo. Ele foi pra Itália sem um centavo. Dependendo das pessoas, para comer um prato de comida. Meu fone. Calma, parabéns, calma. Agora vamos subir pra ver o jogo, né? Vamos lá. Vamos lá. Jorginho de cabeça. Mata no peito! Mata no peito e sai jogando, caramba! Luiz Araújo, também é canhoto, chapou, golaço! Luiz Araújo é o nome da emoção! Jogou bem, bem focado, bem... Gostei. Pintou, bateu, soltou Rafael, bateu, Wallace! Vence o Flamengo líder. Depois vai ter cobrança, já sei já. E aí, o que você tem pra falar pra ele depois desse jogo, Maria? Alguma coisa ruim, certeza. Ela vai me dar uma cornetada. Não, nada a ver. Jogou bem, mas só queria dizer parabéns pra ti. É isso, finalmente. Nada a ver. Dona Maria... Fogo Way, tá? De trabalhar também, comprando, vendendo muitos jogadores, é assim que o Textor trabalha. E a gente fala agora de Flamengo, hein? Que no final de semana tomou conta o noticiário não só pela vitória contra o São Paulo no Maracanã, mas principalmente por essa questão envolvendo o Pedro, né? Carlos Gil. Olha, eu poucas vezes vi um treinador ser tão direto, tão franco numa entrevista coletiva como foi o Filipe Luiz. E hoje já teve uma novidade, né? Uma suíte, como a gente gosta de dizer, porque o Pedro já repercutiu o que foi dito na coletiva e falou com os atletas aí, mas parece que o papo foi só entre jogadores, sem o treinador na sala. Que história é essa? Boa tarde, Gil. Oi, Vini, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É exatamente isso, a gente está falando ao vivo aqui do Centro de Treinamentos do Flamengo, Ninho do Urubu. O Flamengo se reapresentou aqui hoje, depois da vitória de sábado, 2-0 sobre o São Paulo, que manteve o rubro-negro na liderança do campeonato. E é isso, né? Antes do treinamento, o treinamento foi às 10 horas da manhã, já acabou agora, né? Os jogadores já foram liberados, vão almoçar. O Pedro, informações aí que a gente apurou e também com os nossos colegas, o Caio Mota, a Letícia Marques do GE. Globo, ele conversou com os colegas de elenco, não houve ou não teria havido um pedido formal de desculpas por parte do Pedro, mas ele quis expor aos colegas as versões dele, o lado dele, né, de tudo isso que aconteceu na semana passada. O Filipe Luiz realmente não estava presente nesse momento da reunião do Pedro com os jogadores, mas claro, Filipe Luiz e Pedro estiveram juntos no campo porque o Pedro treinou normalmente com o restante do elenco aqui no Ninho do Urubu. Foram palavras realmente muito duras, né, uma cena verdadeiramente inusitada assim, no futebol brasileiro, né? O Filipe Luiz chegou a usar uma expressão de que o desempenho do Pedro ao longo da semana beirou o ridículo. Então são palavras realmente fortes e a gente também sabe que não repercutiu bem, obviamente, né, entre os agentes, empresários do Pedro. O Pedro tem mais de um agente, mais de um empresário e um deles, pelo menos, chegou a explicitar um desejo ou uma intenção do Pedro de repente até deixar o clube. É claro que tudo isso vai se desenrolar ao longo da semana. O Pedro é um jogador que tem um valor de mercado alto, né? E a gente pode relembrar também que não é a primeira vez que isso acontece, né? O Pedro já teve, ao longo de todos esses anos aqui no Flamengo, com números excelentes, né? Números muito bons, muitos gols, foi o Rei da América na Libertadores 2022, mas ele teve, por exemplo, um desentendimento que foi logo sanado com o Rogério Ceni. Teve aquela questão envolvendo o Pablo Fernandes, que era o preparador físico do Jorge Sampaoli, na qual o Pedro foi agredido, né, num jogo contra o Atlético Mineiro, mas se a gente relembrar, naquela ocasião o Pedro estava no banco, foi pedido que ele aquecesse para entrar nos minutos finais, ele se recusa a entrar e isso também gera toda aquela confusão. Então não é a primeira vez em que há uma questão aí disciplinar envolvendo o atacante do Flamengo e algum membro da comissão técnica. Dessa vez foi com o Filipe Luiz. Mas o Pedro participou do treino de hoje. O Flamengo volta a campo na quarta-feira, enfrentando o Santos na Vila Belmiro. Vai haver, naturalmente, um outro treinamento amanhã. A gente ainda não sabe se o Pedro será relacionado ou não, né? A justificativa dada pelo Filipe é que o Pedro não estava
na plenitude da sua forma, não estava se dedicando como ele e Felipe gostaria, e por isso Pedro foi afastado da relação e não ficou nem no banco, mas hoje, como eu disse, reiterando, ele treinou normalmente, não treinou separadamente, porque no sábado, antes do jogo, ele treinou aqui no Ninho do Urubu, enquanto os jogadores foram para o jogo. É aguardar os próximos passos dessa história, mas pelo menos a princípio o Pedro está reintegrado e vamos ver se ele vai ser relacionado ou não para essa partida de quarta-feira, Vini. Valeu, Carlos Gil, bom trabalho pra você, meu velho, boa semana. Eu acho que essa é a pergunta do milhão, né? Que o Flamengo vai continuar jogando bem, acho que não há muitas dúvidas, pelo que a gente sabe do trabalho do Felipe, pelo elenco que tem. A dúvida é se o Pedro volta a ser relacionado ou não nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente fala agora de Grêmio. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Pessoal, vamos aqui com o ESPN, já deixando os créditos ao canal da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista, se está contente com a vitória sobre o São Paulo, senta o dedo no like, deixa seu comentário, que isso é muito importante, ajuda muito no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. Pessoal, o Flamengo ontem venceu no sábado, na verdade, venceu o São Paulo por 2-0 no Maracanã. Ainda tem a situação de Pedro, né? Felipe Luiz acabou falando ali na coletiva o que o Pedro fez e provavelmente, né, o Pedro, né, com a sua insatisfação, não deve permanecer no Flamengo. Pessoal, bora aqui com os conteúdos, com as notícias. Bora para notícia. Faltando respeito, assim, usando um linguajar inadequado, acho que ele expõe a coisa de uma forma muito clara e acho que isso diz muito respeito em relação ao que está acontecendo no dia a dia do time. Não estou duvidando, pelo contrário, eu concordo com o posicionamento do Felipe Luiz, só acho que é uma ponderação importante. Mais do que a questão em relação à diretoria, do que em relação ao Felipe Luiz com o Pedro. É complicado também você imaginar a cabeça do cara, o que ele sente, a partir do momento que vaza uma mensagem que isso é negociável. De um cara que estava na seleção brasileira fazendo 30 gols. É complicado você imaginar que isso não vai impactar no atleta. Então, não estou defendendo. Em relação a isso, desculpa te interromper, André. Vamos dizer que ele tenha ficado chateado ou pé da vida porque vazou esse era uma conversa de WhatsApp, não é? Exato. Dizendo que vai vender, se aparecer não sei quantos milhões nós vamos vender, etc e tal. Aí o cara não gostou. Ainda assim, penso eu, que ele deve ser profissional e se entregar e treinar da melhor forma possível até o último dia dele no Flamengo. Ele pode até chegar e pensar assim, bom, fiquei chateado, não gostei disso, vou falar com o meu empresário e quero ir embora. Se pintar proposta, a primeira que tiver, eu vou fazer de tudo para sair. Mas enquanto ele continua como jogador do Flamengo, minha visão, ele tem que treinar da melhor forma possível até o último dia. E não, como disse o Felipe Luiz, treinar meio largado. Foi isso que ele deixou entender, não foi? Isso é inaceitável. Debochando, não se entregando. Aí eu discordo. Outra coisa que eu penso, desculpa que eu te interrompi. De forma alguma, Abel. O Felipe Luiz é um técnico brasileiro, mas ele tem uma formação, imagino eu, um pensamento mais europeu do que brasileiro, porque boa parte da carreira dele, ele passou lá. Jogou na Inglaterra, jogou na Espanha, e não me lembro se mais lugares, né? Atlético de Madrid, Chelsea, etc. Então eu vejo uma diferença dele de pensamento em que sentido? Temos no Brasil um paternalismo, uma espécie de proteção em relação aos jogadores, do jogador fazer o que quer, ou muitas vezes faz, mas ninguém expõe, ou tenta tratar só internamente, que muitas vezes é o certo, ou então deixa passar, tarará. E na Europa é diferente isso. Ou o cara faz, é profissional, se entrega o tempo inteiro, ou então ele não é nem relacionado, ele é negociado e volta de onde ele veio. O Jorge Jesus é um bom exemplo em relação ao Neymar. Lembra que o Jorge Jesus, quando foi perguntado sobre o Neymar, o que ele falou? Não está em condição de estar com a gente, então... Foi ou não foi? Sim. Foi claro. Não foi agressivo, foi lá e falou a verdade. E o Felipe Luiz, da mesma forma, chegou e falou, o cara não está respondendo, não está treinando, não está se entregando, e por isso ele não é relacionado. E não fala de hoje, né? Não fala sobre hoje, sobre essa semana. É algo que já vem recorrente. Desculpa que eu te interrompi. Imagina. Te interrompi para uma longa fala, mas você discorda de mim? Não, eu concordo. Eu só queria pontuar isso, assim, que eu acho que houve também um erro em relação
ao comportamento, à condução com o Pedro. Acho que houve um erro. Mas que nada justifica esse tipo de comportamento que o Felipe Luiz trouxe. Eu só trouxe essa ponderação para não parecer que só é erro de um lado. Acho que houve também, em determinado momento, uma condução que não foi a melhor, mas que em nada justifica esse comportamento que o Felipe Luiz trouxe e está vivenciando no dia a dia, e não duvido da palavra dele, até porque ele colocou com muitos argumentos. Até explica, mas não justifica, né? Ele não deveria agir assim. Exato. Assim, a gente tem informações de coisas a respeito do Pedro e de como ele treina ou não treina quando tem que treinar, antes mesmo desse episódio. É uma coisa muito dele como jogador. O futebol brasileiro não está acostumado com transparência, né? E o Felipe Luiz, ele é muito transparente. Ele não é político. Alguém pode dizer que ele podia ter sido um pouco mais político. Mas se ele tomou essa atitude, já deve também ser no limite de uma série de outras coisas. Sabe o que acontece? Se ele é mais político, se ele não expõe, não fala, porque foi até perguntado, não pode estar expondo o jogador. Ele mesmo falou, não, mas é a exposição do treinador. Claro. Porque se ele não coloca tudo isso que ele colocou claramente, a cobrança vai vir em cima de quem? Ele. Mas por que não está relacionando o Pedro nem para a reserva? Qual é o problema? E aí você especula isso. É pessoal. Não tem impulso firme. É muito jovem para tomar decisões. Tá privilegiando, sei lá, os amigos. Enfim, não, ele fez muito bem. Assim, eu acho que a maneira como ele conduziu e tem conduzido todas essas situações que o colocam ali, de fato, como um treinador como ele deve ser, né? Ele gerencia um grupo, ele tem uma autoridade ali, ele precisa ser respeitado. E é injusto até com os outros jogadores que estão se dedicando no treino, dentro do nível que se espera, e aí você fica sempre nessa relativizando e tudo mais. E ele não fechou as portas para o Pedro. Ao contrário. Muito pelo contrário, ele não fechou as portas para o Pedro. Ele falou, não, eu preciso, assim, quero que ele se dedique. Uma retomada para o Pedro também. Agora é o que o Felipe Luiz fala, né? Tá com ele. Por isso que eu acho que é um pensamento mais europeu, e aí é uma crítica em relação a muito do que acontece aqui. Não tem nada de amizade, ou de falta de amizade, ou de inimigo, não. É profissional, amigo. Aqui é como se é uma empresa. É isso. Você trabalha, você é pago, você é isso, e você tem que... Se você não faz, você não vai ter sua oportunidade. E não tem essa. Eles jogaram juntos, inclusive. Só que o Felipe Luiz está deixando claro, olha, não é essa de amigo, de abraço. Ele ainda falou assim, se não quiser me abraçar, depois não me abraça, mas vai ter chance se corresponder. Agora, eu tenho dúvidas se o Felipe Luiz ganha pontos com a torcida na crise com o Pedro. Isso vai depender de resultado. Já teve torcedor se manifestando a favor do Pedro no próprio jogo. O Pedro vai ao jogo, a paisana, né? A gente ouviu a paisana aí. Professor, acho que a maioria ficou do lado do Felipe Luiz. Eu também acho nesse momento. Agora, daqui a pouco não ganha, começa a faltar gol. Aí vão lembrar que o Pedro faz gol, que é uma coisa que o próprio Felipe Luiz colocou na coletiva. Ele é um atacante que te entrega 30 gols por ano. Eu não quero ir para o mercado atrás de uma reposição. Eu prefiro que ele venha comigo. Mas na hora que a coisa pega, tudo isso é esquecido. As pessoas passam muito por cima. O torcedor vai muito no embalo de resultados, dos gols que saem ou que não saem. A gente sabe que o futebol é assim. Mas é um risco que o Felipe Luiz está correndo também. Ele é muito consciente até nisso. Seria legal o Pedro falar, né? O Pedro se posicionar, o Pedro, enfim, dar algum tipo de declaração. Enquanto o Pedro não fala, a gente ouve quem fala e quem falou. Porque o Dorival Júnior, quando era técnico do Flamengo, né, foi campeão no Flamengo. O Rogério Ceni também foi campeão no Flamengo. Os dois falaram sobre Pedro. Chama o VAR aí. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Pedro, eu acho que também, e não é muito da característica do Pedro, o Pedro é um bom menino, sabe? Ele é muito bom garoto. Eu acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele, eu prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Você vê que ele voltou de Covid, o Muniz fez 2 gols no jogo passado, ele teve a oportunidade de começar jogando. Não acho uma atitude correta, sabe? Acho feio. Mas eu entendo que a cabeça dele possa estar embaralhada um pouco com essa convocação, não poder ir para a seleção. Eu chamei o Pedro e conversei com ele. Eu falava que
Um jogador do nível dele não podia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo. E muito em razão também do desleixo que ele estava tendo, porque ele se entregou de tal maneira que ele não participava. O Davi Luiz falou algo semelhante ao que você acabou de dizer a respeito do Pedro. Exatamente. Eu falei para ele que ele se preocupasse e se preparasse um pouco mais, se ele quisesse jogar. Porque eu confiava nele e sabia que ele poderia nos entregar muito mais do que ele vinha entregando. Acabou na Copa do Mundo. É uma pena, hein, professor Celso, a gente ouvir tudo isso, que é um cara com tanto talento, com facilidade para fazer gol, sabe jogar. Tá vendo? E ouvir esses caras aí, né? Esses caras são os técnicos, são experientes. Campeões, inclusive. Campeões, todos ex-jogadores. E nesse clube. E campeões nesse clube. E algumas Felipe. É isso aí, torcida do Mengão. E bora aqui para mais uma notícia pessoal. Pedro se reúne com o elenco do Flamengo a portas fechadas e se explica após críticas de Felipe Luiz. O centroavante conversou com os companheiros, disse que vazamentos que o colocaram à venda o afetaram e se mostrou incomodado com críticas públicas do técnico. O treinador não participou. Pedro reagiu já na manhã desta segunda-feira às críticas que recebeu de Felipe Luiz após a vitória sobre o São Paulo. O atacante chamou todo o elenco para uma reunião a portas fechadas no Ninho do Urubu e deu esclarecimentos sobre sua postura abaixo do esperado nos treinamentos da última semana. O treinador não participou do encontro. No encontro, que contou com a presença apenas de jogadores, Pedro fez meia-culpa pelo rendimento abaixo nas atividades e disse ter sido impactado pelos vazamentos de prints em que um profissional do clube o colocava à venda por 15 milhões de euros. O camisa 9 revelou se sentir desrespeitado pelo departamento de futebol e que isso influenciou em sua postura dentro de campo. O centroavante disse textualmente que sua trajetória no Flamengo foi construída com muita luta e ver um membro da diretoria tratá-lo daquela maneira o afetou. Pedro não pediu desculpas, mas disse que era importante se explicar perante os companheiros e dar sua versão dos fatos, garantindo ter prazer em fazer parte do elenco e respeitar o trabalho de cada um. O jogador se posicionou também a respeito das críticas recebidas por Felipe Luiz e se mostrou incomodado com adjetivos como lamentável e ridículo. Pedro disse aos companheiros que concordava com a ausência no jogo por estar treinando mal e que, na sua percepção, as críticas do treinador foram acima do tom publicamente. Na reunião, não houve qualquer tipo de reação ou respostas por parte dos companheiros. Os jogadores apenas escutaram o discurso de Pedro. Fora do jogo, Pedro treinou na parte da manhã de sábado no Ninho do Urubu. Os relatos dão conta de que ele fez uma atividade considerada forte, muito diferente dos restantes da semana e com números bem superiores às métricas recentes do atacante. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo. Não se esqueça, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Valeu!